gente vai abordar um pouco sobre MPLS. Um pouco não, né? Vamos abranger aí até onde der sobre MPLS. E ficou na missão do Patrick aí para poder nivelar a questão, vocês entenderem a questão do Jumbo Frame numa rede backbone, tá? Nessa primeira parte, praticamente a gente vai documentar, ensinar e deixar aqui o nosso ponto de vista de como a gente vamos projetar uma rede backbone, tá? Desde o início, com a documentação de loopbacks, IPs, enlace. Então a gente vai tentar passar para vocês, deixar pronto para vocês o passo a passo, tá? Então, como o Patrick já bateu muito na tecla aí das conectividades, onde está ali as camadas 1, 2, 3, 4, a gente vai seguir essa escala aqui, ó. A conectividade, testar os cabos, fibra, SFP, vamos lá ver se a porta não está taxando o erro. Passou dessa parte aqui, vamos criar os enlaces, os IPs de loopback, os ponto a ponto, o que vai ser começando a crescer, a ganhar forma a nossa rede backbone. A questão da homologação que a gente falou agora, na aula anterior, isso aqui é muito importante, porque você não se preocupa mais em passar os protocolos que a gente deseja que nossa rede backbone rode, entendeu? O SPF, MPLS, LDP, VPLS, MPLS-TE, VPWS. Então, o que a gente começar aqui, ó, nessa terceira aqui, daqui para baixo, creio que seja a parte mais importante que tem numa rede backbone. Vocês deixar isso aqui redondo, tá? O SPF a gente vai levantar todo, vamos ensinar como é que a gente só anuncia uma única network, para a gente um único filtro, né? Única, como se fosse uma CL, para a gente não precisar ficar colocando, encher o SPF de /30. Vamos levantar, informar as interfaces que vão falar em PLS, LDP e LDP. Para depois disso aqui, daqui para cima, já é os provisionamentos de serviço. Daqui para cima já é os provisionamentos de serviço, tá? Deixa eu ver esse vermelho aqui. Daqui para cima que começa. Daqui para baixo, você deixando tudo redondo, cara, eu falo para vocês não vão ter problema no backbone. Você vai ver tudo, menos os switches envolvidos no backbone. Você só vai ver o início e o final. Feito isso, a sua rede vai ter a capacidade de passar qualquer serviço provisionado de transporte. Beleza? Como é que eu projeto um backbone em PLS? A gente sempre recomenda usando a faixa 10, tá? Que ela tem muito mais IPs para a gente poder trabalhar à vontade. Então, a gente sempre usa a faixa 10. A gente vai botar mais à frente o que a dica que a gente deixa para vocês. Escolha um prefixo privado IPv4, pelo menos um /16 no mínimo, para a sua rede backbone. A gente deve ter uma aula sobre PHP e PAN, como a gente quebra lá os IPs, IPv6, IPv4. Retire os prefixos /24, /28, /29, de acordo com a sua necessidade, tá? Tem gente que tem enlace de rádio e precisa de mais do que um /30, então você usa um /29. Tem gente que quer fazer tudo em /24. É escolha, tipo assim, a gente vai deixar só as nossas sugestões aqui. Aí vocês podem documentar da forma que vocês preferirem. Eu documento tudo no meu enlace, como é só Huawei, em /30. E como ele deixou, como preferir. Use entre seus roteadores e switch. Reserve uma faixa para retirar os IPs de loopback. Eu aqui já estou na segunda faixa de IP, tá? Eu estou,
de barra 30 eu estou na segunda, de loopback ainda estou na primeira faixa. Então sempre deixa um espaço ali que se você crescer, você deixa um espaçozinho de sobra para você poder fazer essa documentação. Ative o Jubal Frame em todas as interfaces, em switches, agregações. Eu vou falar sobre, novamente, um pouquinho sobre a agregação, tá? E tá vendo aqui que cada um tem seu espaço, tá vendo aqui, ó? E eu vou informar ela na ordem. Nivela a MTU de todas as interfaces, VLAN ou porta interface física. Na questão do switch, você vai dar um do port switch. Ativar o LDP MPLS, nos agentes MPLS, ativo. Nivele os MTU MPLS e ative MPLS em todas as interfaces que vai fazer os enlaces no seu backbone. Então, todas as interfaces você tem que ativar o MPLS TE, MPLS LDP, a gente vai ver mais para frente. O SPF, configure todos os roteadores na área backbone. Declare no network um prefixo /16, certo? Que é onde você vai ver mais na frente que vai facilitar muito e vai diminuir a sua linha de configurações, tá? Na questão do SPF, vai ficar mais, a gente chama mais enxuto. Preferencialmente configure as interfaces do SPF em P2P, para não precisar ficar fazendo eleições, já que você tem a certeza que aquela rede ali é uma rede segura. Então, P2P, para poder a convergência ser muito mais rápida, você não vai sentir numa rede backbone, tá? E o primeiro passo, como a gente falou, 1 e o 2, a gente vai separar uma faixa de barra 16, a gente escolheu aqui a faixa 10, 200, então tudo que eu colocar aqui é referente ao barra 16. Faixa do loopback, a gente escolheu a faixa 255 e as faixas de enlace fica a critério de vocês, de querer fazer aqui. Por um exemplo que a gente puxou, que eu peguei, foi a faixa 100, tá? Então, um pequeno exemplo aqui de como fica, tem que até corrigir aqui, ó, mestre. Aqui é 2. Dedo gordo. Feito isso, já documentou os seus enlaces, seu backbone, sua loopback. Vamos para o terceiro passo. Que no terceiro passo é ativar todo o Jubal Frame, que é uma aula que o Patrick falou muito bem aí, explicou bem explicado. O máximo que o Huawei suporta do switch é 12.288. Se você quiser pegar um switch zero e aplicar esse comando aqui, já se aplica em todas as portas. Você não vai ter mais dor de cabeça com o problema de L12 MTU que não está passando. Então, ativem tudo e não se preocupa mais com isso, tá? Quando houver agregação de portas, que é o que mais vai ter, vocês vão ver, porque vocês vão preferir usar a porta agregada num backbone do que uma porta física direto, né? Um cabo direto, configurar direto na interface. Toda a configuração, quando você ativa um EtherTrunk, é feito nela. A porta física praticamente não aceita nenhum outro comando. Todo comando é feito na EtherTrunk, beleza? Aqui está o comando ativando numa porta, aqui ativando numa range, e aqui ativando no EtherTrunk. No passo 4, a gente vai aumentar o MTU IP, tá? Que a gente nivela. O MTU, a gente incrementou 16 bytes devido a algumas questões de interface VLAN, se não me engano. Então, aqui eu ativando numa porta do switch. Aqui, como eu estava falando, para a gente poder ativar em todas as interfaces L2 MTU, tá? No Huawei, o máximo que ele aguenta é o 12.288, como o Patrick informou, tá? Uma observação que a gente colocou é que na agregação,
Se você cria uma EtherTrunk e associa a ela uma interface física, as configurações da interface física é feita na EtherTrunk, tá? A interface física praticamente não aceita nem comando mais nenhum, só descrição, que é bom você colocar, e o comando EtherTrunk, mais nada. Nenhum MTU, L2 MTU é feito na interface física, todo é feito na EtherTrunk, tá ok? E a gente vai bater muito nessa tecla, por que usar EtherTrunk na rede backbone, tá? MTU. Aqui a gente vai aumentar as interfaces IP envolvidas no backbone. A gente vai nivelar os MTU em 9.216, tá? Você vai ver que embaixo vai ter um MTU, MPLS MTU em 9.200. A gente sempre tira 16 bytes para questões de interface VLAN, que come um pouquinho de bytes aí. Então aqui a gente está ativando a interface física do switch, o MTU da interface, tá? Não é o L2 MTU, é o pacote que você vai pingar para você poder homologar a sua rede, tá? Então, geralmente quando você tiver lá fazer lá um eita, escrever no mouse é horrível. Ping -F para não fragmentar, -S. Geralmente você vai pingar 9.200, tenta 9.188. Vê se vocês conseguem pingar isso aqui, ou até 9.216. Mas geralmente um ping que eu sei que vai funcionar, até isso aqui vai funcionar. Na interface VLAN, você coloca o IP. Isso é a escolha de vocês, tá? A gente vai fazer dos dois formatos. Configurando a interface física do switch, se o laboratório permitir. A interface VLAN, isso aqui é configurando a interface do roteador e na EtherTrunk, que é o que mais a gente vai falar para vocês fazer, na EtherTrunk, tá? Aqui ativando o MPLS, LDP, os agentes MPLS, tá? Isso aqui é muito importante porque isso aqui você não consegue criar um túnel para L2GVC com isso aqui ativado, você tem que desabilitar. E se você já tem a rede toda em L3, desabilita isso aqui, STP. Desabilita porque eu já peguei problema isso aqui habilitado em switch, tá? A gente vai configurar as loopbacks, preferencialmente, tá? Vocês coloquem, a primeira coisa que você tem que fazer é o LSR ID do MPLS. Você tem que ativar isso aqui para você ativar o MPLS. Os ID dá preferência para as loopbacks que você colocar no seu backbone para facilitar a questão de documentação. Isso facilita em muito, cara, muito. Não é pouco não, é muito. Até na questão que a gente vai querer falar mais para frente sobre os PWs, template. Muita gente que gosta de fazer botar por IP, mas a gente vai fazer a questão de ensinar como é que a gente faz pelo nome. Se existe DNS aí para a gente não ficar digitando IP em site, por que a gente não faz isso nos transportes em MPLS? Não é verdade? Então aqui a gente ativa o MPLS, que dá suporte a LFIB. Ativa o agente de negociação de label, né, no TE. Ativa o L2 VPN, que ele vai pedir quando você for criar um transporte. Se você não ativar isso aqui, é que vocês têm que botar na cabeça. O que eu estou passando aqui, o passo a passo, quando eu chegar no laboratório, eu não vou ficar repetindo essa questão, tipo assim, você ativou L2, MPLS, LSRD, MPLS, MPLS-TE, MPLS LDP, MPLS L2 VPN. Não, isso aqui já estou colocando aqui, porque lá na frente não vai ser mais falado essa questão, porque só vai ser falado questão de transporte, porque você já vai estar com a rede pronta. O seu backbone já vai estar pronto para aceitar qualquer tipo de transporte. Entendeu? E aqui nos roteadores, que você pode fazer, mesma coisa, tá? Próximo passo. Aqui que é onde eu falei, onde que a gente vai diminuindo as VLANs, tá vendo? Os cabeçalhos.
dá 16 bytes, então a gente nivela o MPLS MTU em 9200. Aqui fica na interface do switch, a gente ativa o MPLS, LDP, MPLS TE e o MPLS MTU 9200. Isso aqui, no laboratório, vocês não vão ver isso, tá? Vocês não vão ver questão de MTU, não vão precisar ficar se preocupando, porque é um laboratório. Vocês têm que botar na cabeça que é um laboratório, não é uma rede real física, tá? Ativando na interface VLAN e na queridinha EtherTrunk, beleza? Depois eu vou passar um conceito sobre por que a gente ativa sempre na EtherTrunk, mesmo sendo uma única porta. Aqui a gente vai ativar o SPF. Como eu falei aqui, ó, a gente escolheu 1/16, então com esse único filtro, né, um ACL, a gente pega a loopback e pega qualquer faixa de IP que a gente colocar daqui para frente, beleza? Então ele vai aceitar esses os dois últimos octetos. Então essa única network aqui já cobre todo a faixa que a gente indicou lá em cima. Router ID, novamente, tá vendo? Identifica loopback, fica tudo perfeito. Pega um switch, eu vejo de cima e baixo. O MPLS, LSRID tá loopback, o SPF V3 tá loopback, o SPF V4 tá loopback. Pô, é perfeito. Pega uma configuração dessa, não tem que reclamar. Para rodar o MPLS TE, você precisa habilitar isso aqui no SPF, tá? O Opaque Capability Enable. E o MPLS Enable, que é dentro do network, dentro da área network. Você tem que ativar para poder aceitar os transportes TE, tá ok? E por fim, temos uma interface configurada, que é o que você vai ter essa interface no seu switch. Dessa forma, vai ficar exatamente dessa forma aqui. Um EtherTrunk, 1 a 1 do port switch para tornar roteado, MTU 9216, botar o IP /30, ativar o IPv6 Enable, ativar o IPv6 Auto Link Local. Esse aqui fica a critério de vocês, tá? Se vocês tiverem uma boa documentação, se vocês terem uma organização, falar assim, pô, não, quero fazer minha rede tudo /64, igual a que eu trabalho, todo enlace eu faço um /64, e se você tiver o controle, você faz com o seu IP de IPv6. Se não tiver, deixa aqui que ele vai aceitar, vai botar o IP, vai funcionar. Pode ficar despreocupado. Aqui a gente vai ativar o network P2P, no IPv6 mesma coisa. A diferença lá do network, que no IPv6 a gente anuncia na interface, beleza? A configuração de MTU, basicamente essa aqui. Deixa eu voltar. Configuração do MTU para poder rodar essa aqui. Vai aceitar o LDP, o TE e o MPLS por si só. A gente vai ativar o modo LSP na interface e nivelar o Jumbo Frame em 12.288. Beleza?